Oi, eu vou falar para vocês hoje sobre a escrita afetuosa. E vou começar falando um pouquinho como isso nasceu. Isso nasceu há 4 anos, quando eu fui convidada para falar para um festival de ideias aqui em São Paulo. E eu perguntei para eles sobre o que vocês querem que eu fale, qual que é o tema. E eles falaram, você pode falar sobre qualquer coisa. Eu falei, qualquer coisa? Qualquer coisa é você ter um mundo na sua frente. E isso, acredite, é muito mais difícil do que qualquer tema do Enem. E eu fiquei pensando sobre o que eu poderia falar. E eu falei sobre algo que me habitava muito naquele tempo e que eu batizei de escrita afetuosa. No dia da palestra, eu fui colocada para falar logo depois do almoço. E eu pensei, não vai aparecer ninguém, né? Ninguém vai aparecer para ouvir sobre uma tal de escrita afetuosa. E eu pedi para o meu marido ir junto, porque assim, pelo menos uma pessoa ia me ouvir falar. E quando eu estava falando há mais ou menos uns 5 minutos, a sala tinha tanta gente sentada, em pé, encostada na parede, que uma das paredes, que era de divisórias, ameaçou cair. E meu marido levantou e segurou. Quando terminou, ele me perguntou, você viu o que aconteceu aqui? E eu falei, claro, a parede quase caiu. E ele falou assim, não, enquanto você falava, as pessoas faziam assim. E naquele dia eu percebi que a escrita afetuosa, aquele olhar que eu estava compartilhando com as pessoas sobre o que era a escrita, não fazia só sentido só para mim, fazia sentido também para o outro. Durante 6 meses depois daquela palestra, uma pessoa que estava me ouvindo ficou no meu pé, mandando um monte de e-mails, porque queria que eu transformasse aquela fala num curso. E eu falava, eu não sou professora, eu sou jornalista, eu não sei dar aula. E ele insistiu, e o primeiro curso de escrita afetuosa aconteceu há 3 anos em Belo Horizonte, porque ele é mineiro. E a essa altura, vocês devem estar se perguntando, o que é essa escrita afetuosa? Escrita afetuosa é a escrita que afeta, que conversa com o outro, que é ponte, que encontra. Na verdade, eu acredito que a escrita, toda e qualquer escrita deveria encontrar o outro. O problema é que hoje a maior parte do que a gente produz vai para o lixo, no mesmo instante que ela nasce. A gente escreve algo que é natimorto. A gente nunca produziu tanto texto e a gente nunca produziu tanta porcaria. Por quê? Porque a gente não consegue entender que a escrita é um pedaço da gente, é um pedaço da nossa vida e tem a ver com a maneira como a gente está vivendo no mundo. A gente acredita que a escrita é técnica. E a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, que a técnica é a menor parte. A técnica é algo muito pequeno, perto da dimensão que é a escrita. A escrita ela também não é algo para quem tem um dom, algo mágico, para quem nasceu com jeito para escrever. Isso acontece também porque a gente acredita que a escrita nasce de um lugar incrível. Eu só posso escrever de algo muito excepcional. E eu vou te dizer que não é nada disso. De novo, a escrita nasce primeiro dentro da gente, a partir da percepção que a gente tem do mundo, e depois ela encontra o outro. Mas ela só encontra o outro quando ela carrega um pedaço da gente, quando ela é viva. E por isso ela se perpetua, ela carrega a vida através das palavras. Escrever é algo que a gente aprendeu muito pequeno. Primeiro a gente aprende a andar, a falar e a escrever. Ninguém precisa fazer um curso incrível, um master, ir para outro país para aprender a escrever. Todo mundo sabe escrever.
A escrita é para todos. Ela não é privilégio de ninguém, de um grupo pequeno. A gente é que começa a acreditar e a restringir a escrita num papel de superioridade. E ela não é isso. A escrita é encontro. A escrita é olhar para você e me encontrar em você. Isso só acontece, a gente só consegue escrever de uma maneira realmente profunda quando a gente passa a perceber a escrita como parte integrante da gente mesmo e da nossa vida. Toda vez que você vai na rua, você vê homem de mão dada com homem, mulher com mulher, casal com ou sem filhos. Se você ficar doente, vai para o hospital. Você vê fila de gente esperando por horas por um atendimento. Quando você vai para o supermercado ou vai para a fila do ônibus, você vê gente velhinha na fila do ônibus, no supermercado, no banco, circulando por aí. Você vê criança down, você vê gente dormindo na rua. Você vê amigos se deletando nas redes sociais, porque um não está de acordo com a ideia do outro, e as pessoas saem se apagando, as pessoas saem discutindo por causa de política, por causa do seu jeito de pensar isso ou aquilo. Você vai na escola e tem aquele menino que é chamado de gordo, que é chamado de burro. E se eu te disser que absolutamente tudo isso que eu acabei de falar para vocês, e que tem tão a ver com o universo e com a vida que vocês levam todo dia, poderia ser tema do Enem. Eu acabei de falar sobre o bullying, sobre as desigualdades sociais, sobre o envelhecimento da população, sobre a falência do sistema de saúde, sobre o bullying, sobre a polarização política. Só que quando a gente vê desse jeito, parece tão mais complicado, né? Isso acontece porque a gente também tem uma mania de colocar a palavra bonita. Igual aquela roupa de domingo que a gente veste, são as expressões que a gente usa para, na verdade, retratar a nossa vida. Só de um jeito complexo. É isso, é só isso. Quando vocês estiverem de frente para o tema da redação, olhem para ele e tente entender o quanto ele pertence ao dia a dia de vocês. Não fiquem presos só em dados, em números e pesquisas, porque talvez vocês realmente não tenham esses dados. E se não tiver, não precisa ter branco. Não existe folha em branco. É só você ter a capacidade de olhar aquilo e começar a descascar, a olhar aquilo como parte integrante da sua vida e perceber que aquilo pertence a você. A escrita é isso. A escrita é um reflexo da nossa vida, sempre assim, desse jeito. A escrita traz consigo 3 elementos muito fortes: amor, coragem e humanidade. Porque mergulhar dentro da gente para buscar a nossa própria escrita é um baita exercício de coragem. É você se mostrar. É você fazer primeiro doer em você para depois doer no outro. É você se alegrar para depois alegrar o outro. Uma escrita que não carrega isso, ela não se perpetua. Ela é superficial, ela é vazia. Ela é exercício de amor e de humanidade, porque toda vez que eu escrevo com profundidade, é como se eu estivesse olhando para os seus olhos e dizendo: eu estou aqui, eu estou te ouvindo, eu estou falando com você. É um reencontro. Eu saio do meu lugar de superioridade e eu passo a olhar para você como um igual. E isso é amor e isso é humanidade. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês percebam na escrita uma parte da vida de vocês. E que no dia da prova do Enem, vocês possam lembrar da vida que vocês levam todo dia.
porque a escrita é isso. É um reencontro com a gente e com o outro. Que vocês sigam se encontrando na palavra e que a gente siga se reencontrando através da escrita. Muito obrigada e boa prova.